Já parou para pensar como um país com apenas 247 anos de independência conseguiu dominar o mundo? Os Estados Unidos não são só mais uma potência, são o império global da era moderna, e isso não aconteceu por acaso. Enquanto você foi ensinado sobre datas e eventos isolados na escola, a verdadeira história da ascensão americana permaneceu escondida, quase como um segredo guardado a 7 chaves que apenas poucos privilegiados compreendem por completo. O que você está prestes a descobrir vai mudar completamente sua visão sobre poder global. Esqueça o que contam nos documentários mainstream. A América não jogou pelas regras do poder mundial. Ela destruiu o tabuleiro e criou seu próprio jogo. Quando impérios centenários como o britânico e o soviético desmoronaram, os Inoue não apenas sobreviveram, mas fortaleceram seu domínio absoluto em todos os aspectos que realmente importam: militar, econômico, cultural e tecnológico. A Netflix que você assiste, o iPhone que você usa, a Coca-Cola que você bebe, tudo isso são apenas sintomas de um fenômeno muito mais profundo e estrategicamente planejado. Vou revelar neste conteúdo as verdadeiras engrenagens que permitiram essa ascensão meteórica, desde vantagens geográficas que nenhuma outra nação possuía, até decisões militares calculadas que mudaram o curso da história. Se você quer realmente entender como se constrói uma superpotência, não a versão politicamente correta, mas a realidade crua e estratégica, este é o conteúdo que vai abrir seus olhos. E não se engane, estas mesmas estratégias que transformaram os Inoue podem ser adaptadas para sua vida pessoal e profissional. A escolha é sua. Continuar aceitando a narrativa simplificada ou descobrir os verdadeiros mecanismos do poder que podem transformar sua própria realidade. Pronto para enxergar além do óbvio? A posição geográfica dos Estados Unidos é, sem dúvida, um dos maiores trunfos que qualquer nação poderia almejar. Com o Oceano Atlântico a leste e o Pacífico a oeste, o país conquistou um isolamento natural que serviu tanto como escudo protetor, quanto como porta de entrada para o comércio global. Essa barreira natural proporcionou ao longo da história uma vantagem defensiva impressionante, pois qualquer potência estrangeira enfrentaria o desafio colossal de atravessar vastos oceanos antes mesmo de pisar em solo americano. Os rios navegáveis que cortam o território americano foram absolutamente cruciais para o desenvolvimento interno da nação. O poderoso Mississippi, junto com seus afluentes como o Missouri e o Ohio, formaram uma malha de transporte natural que permitiu o escoamento de produtos agrícolas e mercadorias manufaturadas. Imagine só a vantagem competitiva. Enquanto outras nações precisavam construir extensas estradas em terrenos difíceis, os americanos transportavam toneladas de grãos e carvão por via fluvial, com custos muito menores. As planícies vastas do meio-oeste americano, com seu solo fértil e clima temperado, transformaram-se num verdadeiro celeiro mundial. A disponibilidade de terras aráveis em tal escala beneficiou imensamente o desenvolvimento agrícola, permitindo não apenas a autossuficiência alimentar, mas também a exportação em larga escala. Um fazendeiro na região de Iowa, por exemplo, poderia produzir milho suficiente para alimentar centenas de pessoas, enviando o excedente pelos rios até Nova Orleans, de onde seguiria para mercados globais, criando uma cadeia comercial robusta que fortaleceu a economia nacional. O final do século XIX testemunhou uma transformação sem precedentes na história americana, quando o país deixou de ser predominantemente agrário para se tornar uma potência industrial de respeito. As fábricas brotavam como cogumelos após a chuva, principalmente no Nordeste, com cidades como Pittsburgh e Detroit se tornando símbolos da força industrial americana. Este período, que muitos historiadores chamam de Segunda Revolução Industrial, foi marcado por inovações tecnológicas extraordinárias, como a produção em massa e a padronização de peças, que reduziram drasticamente os custos de fabricação. A expansão territorial para o oeste, impulsionada pelo ideal do Destino Manifesto, caminhou de mãos dadas com o crescimento industrial.
À medida que as ferrovias transcontinentais como a Union Pacific cortavam o país de costa a costa, novas terras e recursos naturais tornavam-se acessíveis. Um exemplo prático dessa interconexão foi o desenvolvimento da indústria madeireira em estados como Oregon e Washington, onde árvores gigantescas eram derrubadas, processadas e transportadas por trem para construir as casas e edifícios nas crescentes cidades do leste. O movimento expansionista também trouxe consequências profundas para as populações nativas americanas, que viram suas terras ancestrais sendo tomadas numa velocidade alarmante. Enquanto isso, nos centros urbanos, a mão de obra imigrante, principalmente da Europa, alimentava as engrenagens da industrialização. Um trabalhador italiano ou irlandês recém-chegado a Nova York poderia encontrar emprego nas indústrias têxteis ou siderúrgicas, ganhando o suficiente para mandar dinheiro para casa, embora enfrentasse condições de trabalho muitas vezes desumanas, com jornadas de 12 horas por dia, 6 dias por semana. A Guerra Hispano-Americana de 1898 representa um divisor de águas na política externa americana, marcando a entrada definitiva dos Estados Unidos no cenário imperial global. Em apenas 10 semanas de conflito, o que começou como uma intervenção em apoio à independência cubana, transformou-se numa campanha de expansão territorial sem precedentes na história do país. O resultado imediato foi impressionante. De repente, os Llanos e Ewa se viram como administradores de territórios distantes como Filipinas no Pacífico, Guam e Porto Rico no Caribe, expandindo sua influência muito além das fronteiras continentais. O presidente Theodore Roosevelt, com seu famoso lema "Fale macio e carregue um grande porrete", personificou esta nova era de projeção de poder americano. Sua política do Big Stick ilustrava perfeitamente como o país começava a flexionar seus músculos militares em escala global. A construção do Canal do Panamá, concluída em 1914, é um exemplo prático desta nova mentalidade imperial. Os emires e UA literalmente redesenharam a geografia mundial para atender seus interesses estratégicos e comerciais. Um navio que antes precisava contornar toda a América do Sul para ir de Nova York a São Francisco, agora podia fazer a travessia em questão de dias. Os investimentos militares, especialmente na Marinha, demonstravam claramente as novas ambições americanas. Seguindo os conselhos do estrategista naval Alfred Thayer Mahan, os ICDU construíram uma frota poderosa capaz de projetar força em qualquer oceano. Um oficial naval americano no início do século XX tinha à sua disposição navios de guerra modernos que podiam navegar até as Filipinas ou Cuba em poucos dias, protegendo interesses comerciais e políticos. Esta capacidade de projeção militar global não apenas ampliou a influência americana, mas também estabeleceu precedentes importantes para o papel que o país viria a desempenhar nas guerras mundiais que estavam por vir. Enquanto as potências europeias emergiam da Primeira Guerra Mundial exauridas financeiramente e com suas infraestruturas em ruínas, os Estados Unidos viviam uma realidade completamente oposta. A economia americana não apenas sobreviveu ao conflito global, mas prosperou vendendo suprimentos, armas e alimentos para os aliados europeus. De nação devedora, os Estados se transformaram no principal credor mundial quase da noite para o dia. Para ter uma ideia prática desta transformação, basta considerar que em 1914, Londres era o centro financeiro global inquestionável, mas já em 1919, esse título havia cruzado o Atlântico para se estabelecer em Wall Street. Os anos loucos da década de 1920 simbolizaram perfeitamente esta nova prosperidade americana. O consumo interno disparou, impulsionado por novas tecnologias como automóveis, rádios e eletrodomésticos. Um trabalhador americano médio da época, como um operário da Ford em Detroit, podia agora sonhar com a possibilidade de possuir seu próprio automóvel, graças ao sistema de produção em massa que reduziu drasticamente os custos. Enquanto isso, países europeus como França e Reino Unido lutavam para reconstruir suas economias e infraestruturas devastadas, frequentemente dependendo de empréstimos americanos. A dominação econômica, contudo,
ainda não se traduzia em liderança política global absoluta. Os Estados Unidos, sob a presidência de Warren G. Harding e depois Calvin Coolidge, adotaram uma postura relativamente isolacionista, recusando-se a participar da recém-criada Liga das Nações. Um empresário americano da época poderia facilmente exportar seus produtos para a Europa ou investir em reconstrução no exterior. Mas o governo americano mantinha-se relutante em assumir responsabilidades políticas globais. Esta contradição entre poder econômico imenso e engajamento político limitado criou um vácuo de liderança internacional que só seria definitivamente preenchido após outro conflito mundial ainda mais devastador. A abundância de recursos naturais nos Estados Unidos funcionou como um verdadeiro motor para seu desenvolvimento industrial e projeção de poder global. As vastas reservas de carvão em estados como Pensilvânia e West Virginia alimentaram as fornalhas da industrialização americana, enquanto as descobertas de petróleo, começando pelo famoso poço de Spindletop no Texas, em 1901, catapultaram o país para a era dos combustíveis líquidos. Um investidor que apostou em ações da Standard Oil nos primórdios da indústria petrolífera americana teria visto seu capital multiplicar exponencialmente, transformando modestas economias em fortunas consideráveis. A autossuficiência energética proporcionou aos Estados Unidos uma vantagem estratégica inestimável durante períodos de conflito internacional. Enquanto nações como o Japão e a Alemanha dependiam criticamente de importações de petróleo, tornando-se vulneráveis a bloqueios navais, os americanos podiam extrair, refinar e consumir seus próprios recursos. Um general americano planejando operações militares durante a Segunda Guerra Mundial não precisava se preocupar com escassez de combustível para tanques ou aviões, diferentemente de seus homólogos do eixo. Esta segurança energética permitiu que o país mantivesse linhas de produção militares funcionando em capacidade máxima, produzindo desde jipes até bombardeiros em quantidades impressionantes. A riqueza mineral americana ia muito além de combustíveis fósseis. Estendia-se a metais estratégicos como ferro, cobre e alumínio, essenciais para indústrias de ponta. As montanhas rochosas e a região dos Grandes Lagos guardavam enormes depósitos desses recursos fundamentais para a construção naval e aeronáutica. Um empreendedor do setor de mineração em Minnesota, por exemplo, poderia fornecer ferro de alta qualidade para as siderúrgicas de Pittsburgh, que por sua vez produziam o aço necessário para a construção dos arranha-céus de Nova York e Chicago. Esta cadeia produtiva integrada, apoiada na riqueza natural do território, criou a base material para que os Estados Unidos desenvolvessem não apenas poderio econômico, mas também a capacidade militar que em breve projetaria sua influência para muito além de suas fronteiras. E aí está o mapa completo de como uma ex-colônia britânica se transformou na maior potência que o mundo já conheceu. A combinação de geografia privilegiada, industrialização acelerada, expansão territorial estratégica, projeção militar global e dominação econômica criou uma tempestade perfeita para o domínio americano. Mas a pergunta que fica é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Pense bem. Quantas dessas estratégias você poderia adaptar para a sua própria vida? Está construindo vantagens geográficas em seu campo de atuação, posicionando-se estrategicamente onde poucos competidores existem? Ou continua lutando em mercados saturados como as antigas potências europeias, disputando territórios minúsculos? Está expandindo seu território de influência constantemente ou se contentando com o que já conquistou? E mais importante, está desenvolvendo recursos internos que garantem sua independência ou segue dependente de sistemas controlados por outros? O conhecimento sem ação é apenas entretenimento. O que diferenciava os líderes americanos era sua capacidade de executar estratégias ousadas quando outros hesitavam. E você? Vai continuar apenas consumindo conteúdo ou vai começar a aplicar estas lições de poder em sua própria vida? Se este conteúdo abriu seus olhos para novas possibilidades, inscreva-se agora no canal e ative as notificações. Nos próximos vídeos vou aprofundar ainda mais nas estratégias de poder que podem transformar completamente seu futuro.
A superpotência americana não surgiu por acaso, e seu sucesso também não surgirá. Inscreva-se agora e comece a construir seu próprio império, enquanto os outros continuam apenas assistindo história em vez de fazê-la.